nosso amigo Antônio Rossi de Jaú. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite. Para mim, uma alegria estar aqui novamente em Duartina para trazer uma reflexão, compartilhar com vocês alguns pontos importantes dos nossos estudos, daquilo que fez bem para mim. Então, a ideia é que a gente saia daqui com algo a mais para usar na vida lá fora. Nós temos a intenção nessa noite de falar um pouquinho sobre a importância do perdão. O quanto isso faz a diferença para nós, para o nosso estado psíquico, espiritual, mental. E desde que a gente recebeu do Mestre de Nazaré, quando nos ensina a oração dominical, o Pai Nosso, a gente já percebe a preocupação de Jesus nessas orientações, 7 orientações que a gente recebe através dessa oração tão importante que Kardec estudou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente faz diariamente, quase todos nós oramos o Pai Nosso. Uma próxima tela traz para a gente essa parte, tá? Perdoai as nossas ofensas à medida, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso faz parte da lei da vida, da lei natural. Não é uma pressão, não é uma imposição. Se a gente entender esse processo educativo, a gente vai ter uma conduta no dia a dia com o coração mais leve, mais suave, como é o jugo de Jesus de Nazaré. Com ele fica tudo mais suave. A gente vai compreendendo a necessidade do perdão. Melhor ainda se com o tempo nós entendermos a necessidade de nem precisarmos perdoar, porque a gente não ficou ofendido, porque a gente compreendeu, entendeu que muitas vezes é o outro que não está bem, é o outro que fala o que não deve, faz o que não deve, e às vezes nem se apercebe disso. Só que a gente ficou magoado, chateado, incomodado. E isso nos prejudica e muito. Então, a gente vai lá para a época que Jesus estava aqui na terra, pisou por aqui e deixou a sua mensagem. Para a gente ir entrando no clima, a gente vai ver um pouquinho de Jesus de Nazaré. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros.
e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Para mim ficou difícil um pouco de entender a conversa aí, né? Mas é aquela passagem onde Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes representando muitas vezes já. Aí Jesus: não digo até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Deixando claro que nessa matemática do perdão, ele é infinito. E ainda tem estudioso que diz que Jesus pediu para que a gente perdoasse 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Dizendo para a gente que o ideal é não precisar perdoar. Quando a gente estuda a história de Mahatma Gandhi, um pacificador libertou o povo hindu do jugo inglês sem derramar uma gota de sangue, e ele foi assassinado, ele ainda agonizando, chegaram para ele e perguntaram: você perdoa o assassino seu? Ele falou: não. Então disseram para ele antes de desencarnar: então você está contra tudo aquilo que você ensinou? Jamais. Eu não perdoo porque eu não preciso perdoar. Ele sabia que a vida era imortal, ele sabia que era apenas um processo, que ele tinha feito bem o papel dele, e aquele infeliz, aquele ignorante, né, ele ia arcar com as consequências do ato. Como Jesus: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente, nesse processo todo educativo de aprimoramento, a gente vai compreendendo isso. Porque quando a gente não perdoa, o maior prejudicado sou eu. A gente vai trazer alguns pronunciamentos de alguns livros, de alguns palestrantes que a gente conhece, ouve, assiste. Aqui, ó, primeiro, o que é perdão pelo dicionário? É um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Então, quando a gente ressignifica o fato, a gente nem precisa perdoar. Muitas vezes lá atrás a gente ficou bravo, revoltado, nervoso, indignado. Passa um tempo, a gente já tem uma outra visão daquele fato, a gente vai ver isso aí. Alberto Almeida, no livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Então diz que perdão é a nossa estratégia de libertação. Então quando a gente perdoa, a gente liberta. E a gente acha que liberta o outro, mas a gente liberta a gente mesmo, tá? Olha lá, é uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Então, a gente pode afirmar que o ser humano, o espírito que habita em nós mais evoluído,
tem mais facilidade de trabalhar com isso. A gente tem que fazer uma análise nossa, como espírita principalmente, como a gente está nesse quesito. Se a gente está tendo alguma dificuldade nessa questão, a gente precisa trabalhar esse grande desconhecido que somos nós. Quando eu estudo aquela parte lá que Jesus disse assim, ó, amai o vosso inimigo, fazei o bem àquele que vos persegue e calunia, orai por aqueles que falam mal de você, né? Ele deu essas dicas e eu acabo pegando de trás para frente. Muitas vezes para o meu inimigo eu posso orar. Eu já vejo a vida sem inimigos. Eu prefiro chamar de adversários. Gente que pensa diferente. Gente que muitas vezes é o nosso grande e melhor professor. Essas pessoas difíceis com quem a gente convive, que pensam diferente de nós, nos ensinam muito, nos colocam no trilho. Então são importantes na nossa trajetória. E às vezes a gente fica bravo, revoltado e nervoso com essas presenças em nossas existências. Então eu chego à conclusão que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por isso que Jesus falou para amar o inimigo, que a gente carrega dentro de nós. Ainda somos um grande desconhecido, por isso que desde lá da Grécia Antiga, e Kardec reiterou isso pelos espíritos superiores, conhece-te a ti mesmo. Quando a gente se conhece melhor, a gente vê a importância do perdão e caminha para a compreensão, o entendimento, para a oração daquelas pessoas difíceis que às vezes nos magoam tanto. Mas quando a gente pega essa mágoa e incorpora ela, carrega ela com tanto carinho, isso somatiza. E a bomba sempre estoura no corpo físico. Hoje a ciência mostra isso. Nós vamos ter oportunidade, vamos ver se o áudio ajuda, né? Então ali, ó, tipos de perdão. Esse, olha, é importantíssimo, porque se a gente não se perdoar, a gente perde um tempo precioso. Eu não aceito o que eu fiz, o que eu falei. E eu carrego isso comigo por décadas. Deixo de viver o presente, deixo de amar, deixo de ser feliz, de ter alegria, porque eu não me perdoo. Então, nesse processo educativo que é a encarnação, a gente vive muito preso ao passado. O passado fala muito alto, já dizia o Chico, em nossa existência. Então, não dá para mudar o passado, está feito. Mas quem aqui já não aprendeu muito, não deu um salto com um erro que cometeu, com um equívoco do passado? A gente aprendeu muito e é isso que importa. Então deixa o passado, aprende. Passado é história. Daqui para frente a gente pode fazer melhor, pode fazer diferente. Então a gente tem que trabalhar sempre no sentido de consertar aquilo. Se a gente acha que errou, que foi forte aquilo, faz diferente daqui para frente. E isso já vai ser muito importante. Até num caso, por exemplo, de um aborto. Eu vou para o inferno porque eu abortei. Cuida de criança agora. Você tem tempo para isso. Fez, está feito. Muitas vezes lá na frente você vai trabalhar isso. Vai chegar a hora. Mas o que você pode fazer para amenizar? Trabalhe agora. Trabalha com criança numa creche, adota uma criança, sei lá, cuida de alguém. É nesse sentido que a gente vai amenizando aquilo que a gente entende que errou no passado. E a gente cresce muito. Faz parte do processo. Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a gente melhorar. E também a gente tem que aproveitar essa encarnação. Puxa vida, é uma dádiva estar encarnado aqui na Terra, nesse momento ímpar da história humana, de tanta evolução tecnológica, científica, mas no campo da moral a gente ainda está capengando. Mas a tecnologia vai ajudar o progresso moral. Então é muito importante essa consciência que a gente tem. Então vamos trabalhar intensamente nessa encarnação. Porque não sei se vocês sabem, mas as informações que a gente tem é que a fila do lado de lá está grande. Está cheia de espírito querendo e precisando reencarnar. E a gente já teve essa concessão. Já tem o passaporte de viver aqui na Terra. Precisamos aproveitar mais esta oportunidade. Então, perdão a mim mesmo, fundamental. Perdão de um outro encarnado. E perdão
de um outro desencarnado. Aqui a gente tem que destacar aquela orientação de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque senão pode ficar um pouco mais complicado. Pode ser que ele retorne para casa antes. E aí a gente tem que ficar pedindo perdão em oração. E a gente não sabe se ele ouviu, se ele perdoou. Então por isso que a orientação de Jesus. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Depois você vem fazer a sua oferta. Mas antes, limpa o teu coração. Por isso que é muito importante no relacionamento humano uma boa conversa. O diálogo é fundamental, porque quando não tem diálogo, seja em qualquer tipo de relacionamento, quer dizer que o afeto já foi embora antes. Então é muito importante, senta aqui, vamos conversar. Quero te pedir perdão, eu acho que eu falei o que eu não devia. Eu percebi que você ficou chateado, né? Me perdoa porque eu não estava bem naquela hora. Tá? Muitas vezes a gente faz isso e o outro não perdoa. Aí já é problema do outro. Eu procurei fazer, abri meu coração. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Quantas vezes alguém chegou e disse assim, puxa vida, não gostei daquilo que você falou. E a gente com o sangue mais frio, um pouco mais tranquilo e calmo, você sabe que você tem razão, isso quebra qualquer sentimento de mágoa. Você sabe, se tem razão, você vai me desculpar. Realmente eu não estava bem. E isso faz com que o laço se fortaleça, os laços de amizades. Quantos laços de amizades do passado hoje não são uma terrível obsessão? Porque alguém confiava tanto, tinha tanta fidelidade e foi traído. E aí a gente encontra aqui na Casa Espírita, na reunião mediúnica, muito espírito querendo cobrar alguma coisa que acha justo, porque foi humilhado, foi traído no passado e não perdoa. E aí não progride, porque fica preso ao passado por séculos. 500 anos, 1000 anos preso ao passado. Olha só a importância do perdão no nosso processo evolutivo. Então, a gente tem aí 3 situações, né? O relacionamento comigo mesmo, com o próximo encarnado e com o próximo que já retornou à espiritualidade. Então, a importância de aproveitar o aqui e o agora, porque senão vai calar mais fundo no nosso sentimento. E aí fica um pouco mais complicado esse processo de aceitar ou não o perdão, de reatar a oportunidade de conviver ainda nessa vida, nessa lida. Quanto tempo precioso a gente já não perdeu por mágoas que a gente carregou ao longo da nossa existência. Divaldo Franco, o que é perdão? Perdão é um importante passo para a nossa... Todo mundo concorda? Olha lá. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer evitar. Vocês já pensaram nisso? Porque às vezes a gente fala, não, só perdoa quem esquece. E nem é bom que a gente esqueça, porque a gente não esquece. Né? A gente traz aí um outro significado para aquele fato. A compreensão de que eu não estava bem, o que o outro estava passando um momento difícil. Tá? Então, a gente não esquece mesmo. E isso é importante que a gente tenha em mente. Imagina só, a gente estuda no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Uma convivência fraterna, ela pede confiança, não pede? Né? Então, quando a gente tem que afastar o ódio, amar o nosso adversário, isso não significa que a gente tem que andar de mãos dadas com ele. É uma questão de sentimento. Vamos imaginar uma situação, né? Cada um aqui tem o seu trabalho profissional ou o trabalho dentro do lar. Vamos imaginar uma empresa. Você pega alguém furtando, trabalha dentro da sua empresa e leva alguma coisa embora para casa. Leva uma coisa um dia, outro dia, você pega e então dispensa aquela pessoa. Tá? Passa um tempo, você vê que ela melhorou. Você vai pôr ela para trabalhar no seu caixa? Você não tem a tranquilidade, a confiança. Então, caminhar lado a lado com os nossos amigos pressupõe, né, essa confiança. Então, amar os nossos inimigos, os nossos adversários, no sentido de não ficar magoado, não trazer ranço, raiva, porque isso nos prejudica, mas não que você vai trazer ele para dentro da sua casa.
Então é bom que a gente não esqueça, porque também é um processo de aprendizado, mas que a gente dê um outro significado para o fato. Perdão requer... Isso o Divaldo falando para a gente. Vamos ver essa... Rossandro. Emocionalmente ele, para que ele ganhe uma nova conotação. Vamos para um exemplo que fica mais didático para a gente. Imagine você com 16 anos, arrumou uma namorada, hoje é sábado à noite, balada bombando no Rio, mas você sabe que não pode dirigir, mas você prometeu que ia levar no carro. Você está com o Waze, sabe onde vai ter blitz e vai desviando, porque a tecnologia vai ser usada não para benefício, mas para malefício. E aí você pega, espera seu pai dormir e na pontinha do pé vai em direção à chave do carro. Ei, rapaz! Aí o cara pega a chave e o pai diz, vai para onde? E começa uma confusão. Por quê? Ele montou a ideia de impressionar a namorada, os amigos, chegar no carrão do pai, que é o esforço do pai, mas que ele não tem dinheiro para comprar, mas ele queria aparecer. E o pai simplesmente quebrou todo esse sonho. Você não só não vai sair no meu carro, mas porque você ia fazer isso, você nem vai sair de casa. Qual é a reação dele? Eu odeio você. Não é assim? Passa-se 10 anos. Aquele jovem com 26 casou com aquela namorada. Já terminou o curso, está trabalhando, voltou para o Rio para o Natal. E com o pai conversando, papai, o senhor lembra naquele dia que eu ia pegando a chave do carro para namorar com fulano e o senhor chegou e me pegou no flagra? Os dois riem da cena. Foi esquecido? E por que ele perdoou? Porque agora, como adulto maduro, ele percebeu que o pai fez a melhor coisa a ser feita. Perceberam? Um outro significado para um fato. E muitas vezes, nós, quando jovens, quem aqui já não disse isso? Eu odeio você. Naquele momento de raiva para a mãe, para o pai, que cortou um plano que a gente tinha, né? Meio audacioso, meio de jovem. E a gente foi podado e a gente falou, eu odeio você. Se não falou, sentiu. E depois, passou um tempo, a gente dá risada daquele fato. Porque tem um outro significado. Então percebe como a gente não esquece? É importante que a gente não carregue o ranço, a mágoa. A ciência mostra o quanto isso é prejudicial à saúde do corpo. Olha só o próximo. É importante perceber o quanto o perdão faz parte de um tripé. Na questão 886, Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Percebem que ele deu uma dica aí, ele deu 3 pilares, que a gente tem aquela sigla BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando a gente fala em caridade, um dos pilares da prática da caridade é o perdão, a importância desse ato, que deve ser treinado e praticado diariamente. Benevolência, indulgência e perdão. Quer praticar a caridade? Perdoe. Releve, compreenda, auxilie. Não dá na hora, se a gente exercitar o conhecimento que a gente já tem da doutrina espírita, se recolha um pouquinho, faça uma prece. Uma vez, dentro de uma casa de repouso, um asilo, onde os espíritas faziam uma visita semanal, um fazia barba, o outro fazia unha. Isso é gratificante. Então, nós temos, por exemplo, em Mineiro do Tietê, tinha o asilo. Precisou fechar por força da legislação. Tinha que derrubar o prédio e fazer de novo para poder funcionar. A gente tem o Lar Tito Paiva lá em Dois Córregos. Então, é uma pequena vilinha. Então, sempre é o pessoal da União Espírita de Dois Córregos que cuida. Esse fato aconteceu, não foi lá não, foi em outro local. Mas havia
uma senhora, já com uma certa idade, que morava num quarto com um banheiro em frente a uma outra, e uma não podia ver a outra. Então, quando o pessoal chegava lá para fazer a unha daquela mulher, ela falava: você já viu fulana? Topei com ela hoje, estou envenenada até agora. E foi feito um trabalho que demorou meses. Fulana, não faz isso. Senhora, só vai fazer mal. Não, mas eu não perdoo o que ela fez comigo. Você não tem ideia. E era uma coisa tão pequena, mas que para aquela senhora era de um valor enorme. E ela não perdoava. Coração cheio de mágoa. E até que uma semana, outra semana, a companheira encontrou uma brecha. Viu? Já que você não consegue conversar, muitas vezes ela nem sabe o que ela fez para você, né? Você acredita em anjo da guarda? Anjo da guarda eu acredito. Já que ela não conseguia nem orar por ela, faz uma oração para o anjo da guarda dela. Muitas vezes, né? Ele ajuda ela a mudar. Ela parou, depois de muita conversa, falou: olha, para ela eu não oro não, mas para o anjo da guarda dela, pode até ser. Então, comece por aí. E a nossa companheira conseguiu despertar nela esse intuito de fazer uma prece para o anjo da guarda da inimiga. Passou uma semana, passou duas, passou um mês. Ela falou assim para a nossa companheira: viu, sabe que está dando certo? Sabe que parece que ela está mudando? Estou sentindo uma diferença. Então, quem sabe se agora não pode fazer uma oração para ela? Olha, ela tem mudado muito, tenho percebido uma mudança nela. Então, quem sabe eu não vou, nas minhas preces, colocar ela. Passou mais um mês, a nossa companheira chegou lá no asilo, conversei com ela, amiga. Conversei, a gente se entendeu. Nossa, como a prece fez efeito, né? E hoje eu entendi. O problema maior era comigo. É eu que não tinha, né, processado aquilo lá. Ela tinha razão e eu que estava errada. E quanto veneno eu destilei. Mas já pensou? Muitas vezes, se não tem a ação da nossa companheira, aquilo ia desencarnar com aquela raiva. E quem sabe não de uma doença causada pelo veneno. Nazareno Feitosa, advogado, expositor espírita, estudioso da doutrina. O que é perdão? É um instrumento de evolução. Faz parte desse processo evolutivo que todos nós estamos inseridos. Sacrifício mais agradável a Deus. Falta de perdão está ligado ao orgulho e à vaidade. Então, o que mais atrapalha a gente como ser humano vivendo aqui na Terra? Orgulho e egoísmo. Então, é uma forma de avaliar o quanto a gente ainda é orgulhoso e egoísta nesse processo terapêutico do perdão. Olha só. Razões para perdoar. Perdão é muito bem, faz muito bem para quem perdoa. Às vezes é aproveitado por quem é perdoado, pois acende uma luz. A gente perdoando, a gente acha que liberta o outro. Mas a gente está libertando. Então, o primeiro beneficiado quando eu perdoo sou eu. Só que às vezes faz muito bem para o outro. Desperta alguns sentimentos e algumas reflexões muito importantes no outro. Faz bem para a gente e para o outro. E é como se fosse ligar a chave da ignição de um veículo que vai trazer benefício para todo mundo à nossa volta. Para mim e para o outro. Porque ele se sente bem. Ele se sente de uma forma em que consertou alguma coisa que estava errado. E quando a gente tem alguma coisa errada na nossa consciência, não dá para ser feliz. Lá no final do Livro dos Espíritos,
onde a gente estuda as esperanças e as consolações, onde saiu o livro Céu, o Inferno, excelente obra, que a gente lê e estuda pouco, o livro Céu e o Inferno. Lá pela questão 820, 822, né, tem essa questão, né? O que é felicidade? Vocês lembram disso? O que é felicidade? Acho que eu vou deixar como tarefa. E Jesus, através dos espíritos superiores, do pensamento do Mestre de Nazaré, dão ali 3 condições. Para a vida material, é a posse do necessário. Tem aquela música, né? Quem é o dono de quem? Então, de vez em quando, a gente tem que pegar um dinheiro na mão e falar, eu sou o seu dono, eu faço o que eu quero com esses bens materiais. Eu não posso deixar que os bens materiais ditem a regra para mim. Então, para a vida material, a posse do necessário. E para a vida espiritual? 2 condições os Espíritos disseram para a felicidade. Primeiro, a fé no futuro. A fé de que tem esperança. A fé de quem tem esperança boa, que trabalha, bate que a porta abre. A fé com obras. Então, requisito para a felicidade, a fé no futuro. Eu aprendi muita coisa até hoje. Daqui para frente eu preciso mudar. Vai e faz diferente. Vai e aprende com o passado. E você tem o futuro à sua disposição. E o outro quesito, consciência tranquila. Então, sem a consciência estar tranquila, não dá para ser feliz. Eu não sei se só acontece comigo, lá em Jaú, a gente trabalha no comércio. E a gente dá a cara para bater, que nem o Paulinho aqui, por exemplo. Então, todo mundo sabe que a gente é espírita. E lá na loja vem evangélico, vem católico, vem protestante, vem judeu. E sabe que a gente tem conversado muito, está havendo um grande respeito entre as religiões. Eu vinha vindo agora, eu saí de Jaú, passei Itapuí e cheguei no pedágio. Cheguei no pedágio, tinha um policial ali na gabine. Eu parei, paguei o pedágio, a mocinha falou, para onde você vai? Eu vou indo para Duartina. O moço aí vai para Garça. Eu falei, se ele quiser uma carona até Duartina, amigo, eu vou até Duartina. Você me dá uma carona? Vou parar no Lei. Ele falou, é isso? Né? Eu falei, legal, né? E aí ele perguntou o que eu vinha fazer em Duartina. Eu falei, eu estou indo fazer uma palestra. Né? E aí conversamos, chegou uma hora ele perguntou, mas palestra onde? Eu não queria falar, né? Eu vou indo fazer uma palestra no Centro Espírita. Ah, legal. Conversamos um pouquinho e ele voltou a perguntar, mas você vai falar sobre o quê? Ô amigo, hoje eu vou falar sobre perdão. Você desculpa, né? Mas já que ele começou a perguntar, qual é a tua religião, né? Eu vou na Assembleia de Deus. Eu falei, olha, você vai me desculpar, eu vou falar assim, eu acredito que as religiões deviam mais se unir no Evangelho de Jesus e esquecer outras diferenças. Você frequenta a Assembleia, eu frequento a doutrina espírita, eu já fui católico de carteirinha, mas o que importa é a prática do bem, é a caridade que a gente faz. Então as religiões deviam se unir mais no bem e esquecer algumas diferenças, né? Então, quando eu era católico, o que me levou a estudar a doutrina espírita foi as diferenças que eu via no mundo. Porque um nasce pobre e outro nasce rico? Porque um nasce saudável e o outro nasce doente, como eu já contei para vocês aqui, o meu amigo lá que nasceu com uma deficiência mental. Né? E aí a conversa ficou boa, ele começou a perguntar. Ele começou a falar que já viu o espírito. Né? Eu estou perguntando para você, mas por aí eu não tenho coragem de falar. E viemos conversando de Jaú até aqui. Né? Então, as pessoas lá na loja, o que vem de gente perguntar, eles não vêm no centro, mas são curiosos. Né? Então, é interessante o quanto a gente tem um papel a desenvolver na sociedade, a gente como espíritas que somos. A gente é um pontinho de luz, onde está? No trabalho, em casa, e a gente tem que exercitar aquilo que a gente já entendeu que é verdade aqui no Centro Espírita. Né? Vamos lá. Então, perdão ele é terapêutico. Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade. A mágoa crônica leva à depressão e a desequilíbrios psíquicos. Tem um vídeo agora muito interessante.
problema é que às vezes o plug, né, não bate com o computador. Vamos ver se a gente vai conseguir entender o que esse médico fala. Outras doenças da alma, solidão, pessimismo, egoísmo, depressão. E tem muitas outras, olha, tristeza, raiva, inveja, medo, ódio, desespero, depressão, desânimo, frustração, culpa, mas principalmente o ato de não perdoar. O ato de não perdoar, ele é um gerador de doença física, nesse contexto corpo, mente e espírito. O sujeito que fica encancinado dentro das suas coisas e não perdoa, e não aceita, e fica rígido, esse sujeito tem mais doença física, de todos os tipos. Enquanto que o sujeito que perdoa, nós temos outra situação. Ele próprio, ele não tem uma geração de estresse tão evidente quanto o que não perdoa. Ele tem menos depressão, tem menos raiva. O não perdoar aumenta na circulação o cortisol e a adrenalina, que são dois hormônios. É o hormônio de estresse, é o hormônio que te faz ter garra, te luta, e te botar em luta, te torna violento. Reduz a imunidade, que abre a porta do câncer, uma série de outras doenças. E o ato de não perdoar aumenta a pressão arterial. Indivíduos que perdoam têm pressão arterial mais baixa, mais normal. A ruminação do ressentimento, eu gosto de usar essa palavra, ruminar o ressentimento, isso aumenta o estresse, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E o estresse também está, sem dúvida, vinculado até ao perfil lipídico, ao colesterol. O indivíduo que não perdoa tem colesterol mais alto, porque tem mais estresse. O estresse gera aumento do colesterol. Então, são coisas que nós hoje podemos afiançar como médicos, de que o tratamento não está só no remédio. O tratamento começa aí, aprendendo a perdoar, aprendendo. Outras doenças da alma, solidão, pessimismo, egoísmo, depressão. E tem muitas outras, olha, tristeza, raiva, inveja, medo, ódio, desespero, depressão, desânimo, frustração, culpa. Mas principalmente o ato de não perdoar, ele é um gerador de doença física, nesse contexto corpo, mente e espírito. O sujeito que fica encancinado dentro das suas coisas, e não perdoa, e não aceita, e fica rígido, esse sujeito tem mais doença física, de todos os tipos. Enquanto que o sujeito que perdoa, nós temos outra situação. Ele próprio, ele não tem uma geração de estresse tão evidente quanto o que não perdoa. Ele tem menos depressão, tem menos raiva. O não perdoar aumenta na circulação o cortisol, a adrenalina, que são dois hormônios. É o hormônio de estresse, é o hormônio que te faz pegar. Não sei se deu para captar um pouquinho do que o médico falou. É que o ato de não perdoar descarrega adrenalina. A gente fica mais agressivo. Então, quem não perdoa tem uma tendência de reagir mais a situações, porque é aquela situação que a gente traz inserida em nosso espírito. A gente teve uma grande bênção, podemos dizer, trazida por Jesus de Nazaré, de reencarnar no Brasil. Quando a gente estuda e lê e assiste palestra, principalmente desse cara aqui, né, César Haroldo Dutra, ele fala muito daquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele fala que a gente tem que entender melhor isso. A gente acha que aqui o Brasil vai ser uma maravilha. Não, o que aconteceu? Ismael foi convocado por Jesus para cuidar dessas terras. E juntou toda a turma da pá virada da Europa, né? E aqui tem o quê? Como lá em Jaú também. Tem italiano, espanhol, alemão,
português. Eu falo tudo raça ruim, sangue quente. Tá? Então, juntou toda essa turma que a gente falhou muito em outras encarnações. E juntou aonde? No Brasil. Aqui a gente convive numa boa. Só que até certo ponto, a gente sabe, está dentro da casa espírita, estuda que a gente precisa realizar a nossa transformação moral e na teoria a gente já entendeu muita coisa. Só que aí lá fora a gente se distrai. Aí vem alguém e pisa no nosso calo. E aí a gente avança. Né? É aquela história, dentro da gente ainda tem 2 lobos. É uma lenda indígena. Ou 2 cachorrinhos. Tem um cachorrinho que é calmo, tranquilo, aceita muita coisa, né? Equilibrado. Só que tem outro cachorrinho que é desequilibrado, agressivo, raivoso. Então, dependendo do nosso estado, a adrenalina sobe, alguém pisa no nosso calo, o que que vem? Vem ainda aquelas coisas do passado. E às vezes a gente fala o que não deve, faz o que não deve com as pessoas que a gente mais ama, não é assim? Porque a gente está mais solto. Lá fora, às vezes, na empresa, no mercado, na farmácia, a gente se segura. E a gente tolera mais. E às vezes dentro de casa, a gente não vigia, não presta atenção. E o cristão que não presta atenção não é um bom cristão. Porque qual que é o nosso grande desafio? Domar o cachorrinho agressivo. Então é importante para qual cachorrinho a gente está dando mais alimento. Então é importante segurar as pontas. É na hora que a gente vai explodir que é melhor aquele respirar. Tomar um copo d'água. E o Chico dizia, segura a água na boca. Que daqui a pouco você já não faz mais o que você faria com raiva no momento do sangue quente. Então somos nós. É um grande desafio. Tá? O Haroldo diz o quê? Que o perdão é um remédio capaz de curar e libertar a alma. Que o perdão é condição para mantermos nossa integridade psíquica. Pensem sobre isso. Analisem isso. Lá em Jaú, a gente tem o Hospital Amaral Carvalho. Tem muita gente de Duartina que vai para lá, não tem? Né? E a gente percebe muitas situações onde que as pessoas que estão internadas lá, eles não reclamam pelo dinheiro que eles não ganharam, pelas coisas que eles não realizaram, e sim, muitas vezes, eles querem conversar com o irmão. Preciso falar com o meu irmão urgente. Preciso pedir perdão para o meu irmão. Preciso falar com meu pai. Preciso falar com meu filho. Então é importante, e às vezes não dá tempo. E às vezes um desencarna. Outro dia, eu acordei bem para baixo. Bravo, chateado, puxa vida, né? O negócio não anda, você ficava agoniado. Eu cheguei na loja e veio um telefonema. Você pode vir medir uma laje? A gente trabalha com construção, né? Posso sim, onde que é? Hospital Amaral Carvalho. Opa, você procura, lá tem 2 obras na frente do hospital, né? Tem lá uma construtora A e a construtora B. Procura a construtora B. Eu cheguei lá, fui procurar lá o responsável. O rapaz falou assim, não, mas essa laje, a gente está fazendo uma reforma lá do lado do centro cirúrgico. Espera aí que eu vou pedir para um menino te acompanhar até lá. Chamou um rapaz, o rapaz foi comigo. O rapaz não sabia direito onde era. Ele me fez eu andar o hospital inteiro, gente. Eu vi criança, eu vi gente de meia idade, eu vi gente idosa. Fui e voltei pelo meio do hospital. Vocês acham que eu saí de lá diferente? Agradecendo a Deus e pedindo desculpas, perdão para Ele, pelo jeito que eu acordei. E a gente percebe, eu tenho familiares, vocês devem ter familiares e conhecidos. Eu conheço gente que já curou o câncer e conheço gente que foi a óbito, tomando o mesmo remédio, o mesmo tratamento. O que faz a diferença?
Resumindo, então, perdão é um instrumento necessário para a nossa evolução. Perdão é importante exercício para a correção de nossas deficiências morais. Perdão é uma virtude conquistada através de muita boa vontade, vigilância dos pensamentos e disciplina. Então, se a gente quiser exercitar esse treinamento, precisa daquela recomendação que vem lá desde Emmanuel para Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. A gente, há pouco tempo atrás, passou por uma situação que não acontecia há séculos. O líder, o representante de uma organização aqui da Terra passava por problemas muito difíceis. Corrupção, pedofilia, um momento complicado. O líder que estava à frente não aguentou. Ele pediu água, ele abdicou da sua liderança. E aí, então, elegeram um outro líder. O primeiro vivia com roupa adornada em ouro. A sua cadeira era feita também tudo em dourado. Esse cara chegou, para nós a gente não gostou muito. Um argentino. Logo um argentino? Puxa vida, mas tinha que ser um argentino. Ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi vestir uma roupa branca. E ele pediu para trocar a cadeira, tudo adornada em ouro, por uma cadeira que ele mesmo pudesse carregar. Adotou o nome de Francisco. Primeira vez que alguém, como Papa, adota o nome de Francisco. Lembrando Francisco de Assis e Francisco Xavier dos Santos. Simplicidade, humildade e caridade. Esse cara, esses dias, eu acho que nós vamos pular 2 slides, porque já são 5 para as 9. Vamos para o próximo aqui. Tá? Olha só, Tertuliano, se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Vai lá. Por fim, o perdão não é algo que precisamos resolver com quem nos ofendeu. É uma questão que precisa ser resolvida com a gente mesmo. E só conseguiremos isto quando o nosso amor, o amor, assim como Jesus nos ensinou, for maior que o nosso orgulho. Olha aí, ó. Então eu vou ler aí, ó. Durante a nossa vida causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade e incomodamos. Nas relações mais próximas agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos. E o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas estamos em... Tijolo a tijolo, o templo da nossa história vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtornos. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é o cal ou o cimento que suja o nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que nos limpar e cuidar das feridas. Assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros. Os meus erros, os erros dos outros. Esta é uma construção essencial. Todas as pessoas erram. A partir dessa conclusão, chegamos a uma necessidade humana e cristã, o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários. Que os erros dos outros são semelhantes aos meus erros. E que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocupamos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado e será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão.
É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos estes transtornos, porque estou em construção. Acho que isso resume toda a nossa conversa da noite, tá? Acho que a próxima da tela é a última. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. Kardec deixou essa mensagem para a gente. Que importa todo o conhecimento espírita que a gente tem se a gente ainda não aprendeu a perdoar, né? Porque a gente é luz do mundo, a gente é sal da terra, e Jesus pediu para que brilhe a nossa luz, porque nós somos deuses, somos espíritos todos a caminho da luz. Que nós possamos sair daqui nessa noite pensando um pouquinho sobre tudo isso, sobre o quanto nós estamos nesse ponto, nesse quesito, o quanto a gente ainda batalha no campo do perdão. Eu trouxe aqui uma poesia escrita pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Maria Dolores. E eu peço licença para vocês, para a gente encerrar a nossa conversa com essa poesia, que diz assim: indagas ao mundo em derredor o que fazer por ter mais luz ante a vida maior. E a vida te diz uma palavra só para seres feliz: perdoar, perdoar. Para vivamos em altos sinos, na cúpula dos bens que usufruímos, o perdão é lei da própria vida. Tudo te ensina em torno, alma querida. Perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta, para produzir o pão que te alimenta, na lavoura a brilhar, na madeira em casa. Um machado bronco ouviu na floresta o grito do tronco: perdoar, perdoar. Do trigo que moes para fazer o bolo, a lenha que te oferta calor e consolo, no lume a crepitar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te ensinar no mundo: perdoar, perdoar. Considere, alma querida e bela, da existência nobre à vida mais singela. Ninguém caminha sem errar. Ofensas e agressões é preciso esquecê-las. Por mais luz pede o céu, acendendo as estrelas, dizendo assim: perdoar, perdoar. Agradeço pela oportunidade, que a gente saia daqui com um pouquinho da nossa conversa, que possamos levar para o travesseiro uma reflexão importante para a vida lá fora. Graças a Deus.